Eu convido a igreja, os amados irmãos, à leitura da palavra de Deus, que está no livro 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler do versículos 9 ao 14. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 ao 14. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tomou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém? Senhor, obrigado por mais esse momento em comunhão contigo, por esse momento aqui com a igreja, que possamos ser emanados na fé, aprender cada vez mais de ti, Pai, a tua palavra. Teu Santo Espírito venha nos inspirar, venha nos dar sabedoria, que venha do alto para aprendermos cada vez mais de ti, Pai querido. Fica conosco neste momento, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Eu queria, à luz desse texto, irmãos, falar de lições da vida do profeta Eliseu. Então eu gostaria de falar o que nós podemos aprender com este homem de Deus, esse profeta de Deus. A Bíblia, ela, no contexto bíblico, Eliseu aparece no livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19, onde Eliseu é apresentado. Elias, naquela época, ele disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. O Senhor Deus diz ao profeta Elias que Eliseu será o seu substituto. E ele continua, partiu Elias dali e achou Eliseu. E Eliseu é apresentado como um agricultor de Israel. Eliseu é um agricultor. Ele tocava também gado. Isso dá a entender que era um homem simples, um homem humilde. E o fato é que Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre Eliseu. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa eu beijar meu pai, minha mãe.
e então te seguirei. Ou seja, quando nós temos chamado de Deus, não há dúvida, meus irmãos. Quando nós somos vocacionados, temos um chamado do Senhor, não tenha dúvida, nós temos que seguir esse chamado do Senhor. Eliseu aqui recebe um chamado de Deus, porque Deus fala com o profeta Elias que Eliseu será o teu sucessor. E quando Elias encontra esse homem, ele diz: é você. E ele diz, Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu e seguiu Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então dispôs e seguiu Elias e o servia. Mas o fato é que era um homem humilde. Seu amor é óbvio pelo povo de Israel e o seu ministério. Eliseu foi obediente ao chamado de Deus, seguindo Elias avidamente e fielmente. Eliseu claramente confiava em Deus. Eliseu buscou a Deus por meio dele, Deus trabalhou poderosamente na vida desse profeta. Ele foi assistente de Elias e ele viu Elias ser arrebatado ao céu. Elias realizou muitos milagres na sua vida. Nós temos a história desse profeta que está no livro de 2 Reis, e nós lemos aqui no capítulo 2: havendo ele passado Elias, ele pede que ele torce por herança dobrada do teu espírito. Mas Elias diz: se você vê eu partindo, você receberá isso que está pedindo. E ele vê Elias indo no redemoinho, ele recebe essa porção dobrada, como ele pediu. Aprendemos que Eliseu desejou receber uma porção dobrada do poder de Elias. O espírito de Elias repousa sobre o de Eliseu. Mas o fato é que a Bíblia fala 3 coisas que aconteceram, que isso nos dá uma segurança muito grande. Primeiro é que Elias e Enoque foram arrebatados. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, haverá um arrebatamento dos salvos, da igreja salva. Mas já temos demonstração desse arrebatamento que já aconteceu, e isso acontecerá na segunda vinda de Jesus. Isso prova que o arrebatamento é uma coisa que vai acontecer com segurança. O segundo é que a ressurreição dos mortos. Nós vimos quando Jesus lá na cruz estava morrendo, muitos ressuscitaram naquele momento. E também vimos que quando Jesus esteve entre nós, Jesus foi ao mundo, Jesus se transfigurou. Jesus tinha dado 2 naturezas, humana e divina. E na transfiguração Jesus mostra o Deus glorificado. Jesus, natureza divina. Aqueles que serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus terão um corpo glorificado. Então, esses 3 eventos mostram que já aconteceu e vai acontecer na segunda vinda de Jesus: o arrebatamento, a ressurreição no corpo glorificado. Mas o fato é que lições nós tiramos desse profeta Elias? Esse homem, quando ele pega aquela capa, como diz aqui no texto lido, e como Elias também tinha feito, ele separa as águas do Rio Jordão e passa, como vemos aqui no 2,14, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado, um e outro lado, e Elias passou.
o poder de Deus é manifestado. Mas também nós sabemos que lá em Jericó tinha as águas imprestáveis, insalubres, e águas são más e a terra era estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal e trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse assim: diz o Senhor, tornai saudáveis estas águas, para não procederá daí morte nem esterilidade. Então, mais um milagre de Elias. Ele sarou as águas de Jericó, aquelas águas que eram más, que eram com aquela terra estéril, ficaram apropriadas ao consumo. Mas também teve aqueles rapazinhos que zombaram de Eliseu, está no capítulo 2, 23, 24. Então subiu ele ali a Betel, indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele. Diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, viu-os e amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 deles. Mais uma vez o poder de Deus sendo manifestado através desse profeta. Ele previu a inundação de Edom, ele previu a derrota dos moabitas. Sabemos que os moabitas eram aqueles descendentes lá daquele incesto do sobrinho de Abraão, Ló, com uma das suas filhas. Os reis de Israel, Judá e Edom estavam lutando contra Moabe, mas ficaram sem água. E Eliseu profetizou que a água iria aparecer. Eles iriam derrotar os moabitas. Deus trouxe água para fundir os moabitas que perderam a guerra. Ele também multiplicou o azeite da viúva. Lembra que tinha uma viúva que não tinha como pagar suas dívidas e iria perder os filhos, iam ficar como escravos, e ela só tinha um pouco de azeite na sua casa. E Eliseu mandou que ela juntasse tudo que era vasilhame na vizinhança, circunvizinhança, multiplicou o azeite dessa viúva, encheu todas as vasilhas. A viúva vendeu o azeite e pagou as suas dívidas, e os filhos não se tornaram escravos. Esse homem fez muitos milagres. A concepção do filho daquela mulher sunamita, ele profetizou que aquela mulher que foi bondosa com ele, teria ela um filho. Sem passar por aquele local, ela era bondosa para com ele. E ela teve um filho, mas alguns anos mais tarde esse filho ficou doente e morreu. E ele é chamado mais uma vez, ele orou ao Senhor e o menino ressuscitou. Então esse homem, ele fez aquele guisado mortal, purificou aquele guisado, aquela panela que estava com aquelas ervas, e ele... Mas o ponto que eu chamo a atenção aqui é a cura de Naamã, que era aquele homem da chefe da guarda do rei. E esse homem, ele da Síria, esse homem, ele tem lá uma escrava, que foi levada escrava, e ela diz: olha, esse homem tinha lepra, e ele era um homem poderoso, era o homem que liderava o exército, e ele diz: olha, lá na minha terra tem um homem que cura essa sua lepra. Ele fala com o seu rei, ele manda uma carta para o rei de Israel, e o rei fica atordoado, pensando que ali era na realidade uma pressão. Mas o rei manda que ele vá até Ezequias. E quando esse homem chega na casa de Ezequias, ele esperava que Ezequias orasse por ele, fizesse uma oração,
que Ezequias fizesse alguma coisa de forma pessoal, mas Ezequias sequer o recebeu, e ele manda, ele apenas disse: vá até o Rio Jordão, e lá você mergulha 7 vezes, você será curado desta lepra. Aquele homem, Naamã, ficou zangado, porque esperava ser recebido por Eliseu, e ele não quis fazer aquilo. Mas aqueles que o acompanhavam disseram: não custa nada. Eles persuadiram Naamã ir até o rio. Disse: na minha terra tem rios melhores, águas mais limpas, por que eu vou para esse rio com água suja? Mas eles persuadiram e ele foi. E quando ele mergulha 7 vezes, ele fica curado. Mais uma vez o poder de Deus manifestado através desse homem de Deus. Eu sempre digo, quando você leva alguém de obediência a Deus, uma vida em retidão com Deus, você é abençoado por Deus. E o fato é que esse homem tinha um ajudante que era Geazi, e Naamã volta. Ele trouxe muitos objetos para compensar o que ia ser feito por ele. E o fato é que Eliseu não recebeu nada. E quando ele passa, Geazi vai em busca daquele homem e recebe alguns objetos. E Eliseu pergunta a Geazi onde é que ele estava. E ele, por causa da cobiça dele, Eliseu diz: a lepra que esse homem tinha ficará em você e na sua família. Cuidado com a cobiça, com a ganância. As coisas de Deus têm que ser feitas com muito zelo, com muito cuidado. Hoje em dia nós vemos muito que se fala muito em recurso financeiro nas obras do Senhor. Hoje é muito usado para ganho financeiro na obra do Senhor. Mas isso é um erro, isso é um grande engano. Muito cuidado com isso, porque a obra do Senhor tem que ser feita com o coração vocacionado, de forma correta e honesta. Mas também esse homem aqui, ele estavam cortando aquelas plantas e no rio, e ele chega no momento que aquele machado cai dentro do rio, e eles ficam desesperados. Ele faz aquele machado flutuar. Então Eliseu fez vários milagres, né? Nós catalogamos 20 milagres de Eliseu. Invasores sírios foram cegados. A cegueira do exército arameu, quando os arameus estavam alcançando Israel, ele revelava a sua posição ao rei de Israel. Hoje em dia é muito fácil, tem satélite dizendo onde é que as pessoas estão, e fica fácil de você atuar junto àqueles que estão oprimindo, no caso de uma guerra. Hoje você vê tudo isso por satélite. Naquela época, Eliseu era essa pessoa que direcionava, e os arameus tentaram pegar Eliseu, mas Deus o cegou e entregou o rei a Israel. Então, o profeta, ele fez vários milagres, como o fim do cerco de Samaria, e a derrota da Síria. E quando esse homem morreu, no seu túmulo foi colocado um outro, e esse homem ressuscitou por tocar em Eliseu. Mais uma vez o poder de Deus ser manifestado. Então nós vimos vários milagres deste homem. A multiplicação do azeite da viúva, como falamos, o filho da mulher sunamita nasceu, ressuscitou, o machado que flutuou, a questão daquela viúva, do azeite que foi multiplicado, as águas de Jericó que foram tornadas boas para o consumo,
o dilúvio de Edom naquela guerra, que faltou água, a derrota dos edomitas, tantos outros milagres que esse homem fez. Deus governa os reis dos homens, a derrota dos moabitas, né? Mas Deus exige obediência, se esperar receber bênçãos do Senhor. A história de Naamã nos ensina isto. Naamã, a princípio, foi relutante, ele não queria fazer aquilo que Eliseu pediu, mas ele foi persuadido e ele obedeceu. Deus vai punir os ímpios. A morte daquele jovem que zombaram de Eliseu, aquelas ursas que saíram e devoraram 42 deles. A maldição de Geás por causa da cobiça. Cuidado que nós vamos ter. Jezabel foi uma das mulheres mais perversas que nós tivemos, esposa do rei Acabe. Essa mulher perseguiu o profeta Elias. E essa mulher teve um fim trágico. Ela foi comida pelos cães, devorada pelos cães. Apocalipse diz, 19, 21, 8: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adultos, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, a segunda morte. Nós sabemos que a segunda morte é a morte eterna. Todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes. Então é uma morte física, mas é uma morte eterna, espiritual. E há um nascimento, há uma primeira ressurreição que ela é espiritual. Todos nós, quando nascemos no pecado. Até uma criança, quando nasce, é pecador, o pecado é herdado, mas na realidade, quando recebemos o Espírito de Deus, quando o nosso espírito humano recebe o Espírito Santo de Deus, nós temos a primeira ressurreição, que ela é espiritual. Mas vamos ter uma outra ressurreição, que ela é física. Quando Jesus voltar pela segunda vez, todos os que estão mortos estarão de uma única vez, todos, uns para a ressurreição, para a glória do Senhor, também com a sua alma descansando por toda a eternidade com o nosso Jesus, e outros serão lançados no lago de fogo, essa segunda morte, por toda a eternidade. Então, meus irmãos, Deus provê incentivo através do discernimento espiritual. Será que temos fé para ver as coisas do ponto de vista dele que Deus fez com Eliseu? Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é por mim, não recearei. Que me pode fazer o homem mal? Deus tem o poder da vida e da morte. Considera a ressurreição daquele homem que Eliseu, já estando morto, aquele homem foi tocado e caiu sobre os ossos de Eliseu, e ele foi ressuscitado. Quando tudo estava dito e feito, Eliseu estava morto e enterrado. Deus ainda fez milagre através dos seus restos mortais. Jesus diz na ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo que há uma continuação de vida para aqueles que creem em Jesus, que há uma vida eterna para aqueles que creem em Jesus, e uma morte eterna para aqueles que não creem em Jesus. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida é a vida eterna, está eternamente com Jesus. E a vida abundante é essa vida que Deus nos garante
uma vida de bênçãos aqui na terra, com amor, alegria. Aqueles que têm o fruto do Espírito Santo têm essa vida abundante que Deus nos garante. E eu quero concluir dizendo que Deus preserva o seu povo, Deus governa o reino dos homens, tudo está sob o governo de Deus, nada foge do seu controle. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que o homem entenda que Deus não controla mais, não controla, Deus nos fez e nos abandonou, não é verdade. Deus não está a cada dia olhando passo a passo, Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Mas Deus exige de nós, como está em Deuteronômio, a obediência. E aqueles que obedecem a Deus recebem bênçãos sem medidas. Mas aqueles que andam numa vida de desobediência a Deus recebem o castigo. Aqueles que estão aqui vivendo essa vida prazerosa, essa vida mundana, carnal, que valoriza apenas o valor temporal, Deus está dizendo que vai punir os ímpios no momento da segunda vinda de Jesus. Deus cumpre as suas promessas, Deus nunca falha. Deus nunca falha. E Deus tem o poder da vida. Ele sabe exatamente o dia. Nós temos um dia marcado da nossa morte. Antes que nós fôssemos gerados, cristãos saindo de fome, Deus já sabia os nossos dias. Deus, Ele é o Senhor de tudo. Então, meus irmãos, temos a segurança e a certeza que quando andamos em retidão com o Senhor, nós recebemos bênçãos sem medida do Senhor. Esse homem Eliseu nos dá uma lição de vida muito importante para nós, porque era um homem simples, um agricultor, e Deus transforma esse homem num grande profeta, um homem de Deus. Então nós vimos que a sabedoria deste homem veio do alto, porque era um homem sem instrução, mas Deus instruiu esse homem com a sabedoria de Deus que vem do alto. Mas esse homem era um homem que fazia tudo para agradar o nosso Deus. Que possamos também ter como referência esse profeta na nossa vida, possamos seguir os seus passos, na certeza que Deus também pode nos usar como Ele usou Eliseu para fazer a sua obra aqui, enquanto estivermos aqui na terra. Que Deus continue nos abençoando. Curva suas cabeças, feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua proteção para nossas vidas, Senhor, que possamos ser usados, Senhor, como instrumento Teu para fazer a Tua obra. Assim como o Senhor usou Eliseu, Senhor, para a Tua obra, temos a certeza que o Senhor também pode nos usar, quando nós temos uma vida em retidão e obediência à Tua palavra, Pai. Possamos cada vez mais ter uma vida de santidade, uma vida de santificação, que Teu Santo Espírito que habita dentro de nós seja o guia da nossa vida, Senhor. Que possamos viver na plenitude do Teu Santo Espírito, Pai. Nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.